Bom dia, meus amados, bom dia, minhas amadas. Eu vou deixar uma palavra aqui de meditação para amanhã deste dia. Algo Deus falou no meu coração, Salmo de número 77. Nos diz assim o texto: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele se inclinou para mim. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite, e a minha alma não cessava e recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos do tempo passado. De noite chamei a lembrança, o meu cântico, meditei em meu coração e meu espírito me investigou. Amém? Busque ao Senhor. Dias de tribulação devem ser os dias que mais nós devemos buscar a Deus em oração. Mesmo em aflições de espírito, quando parece que Deus se afastou de nós, então devemos buscá-lo até achá-lo. Minhas chagas ardiam de noite, ou a minha ferida dói. Às vezes, você está passando por um período de feridas doloridas, ou alguém falou alguma coisa e mexeu numa ferida antiga, uma ferida que você achou que já estava sarada e não está. E Deus permitiu que essa situação viesse à tona para você buscar uma cura. Olha só, o mesmo tempo atribuído àqueles que estão tristes, e tem gente que recusa ser consolado. Às vezes a aflição é tanta que parece que o nosso espírito vai desfalecer. E Deus nessa manhã quer te confortar. Quando você se lembra do seu pai, quando você se lembra das injustiças que foram feitas com você, parece ser um terror que lhe assalta. Mas é nesse momento que o Espírito de Deus quer derramar sobre você para amenizar a dor, para tirar essa angústia. O salmista estava reclamando, todo mundo, todos nós reclamamos quando estamos passando por aflições. Todos nós questionamos se Deus está conosco ou não. Todos nós murmuramos. O salmista reclamava. E quando ele reclamava, o espírito dele desfalecia. Enquanto você estiver reclamando da situação que você está vivendo, o seu espírito vai desfalecer. Mas na hora que você entender que Deus está no controle, ele até perdeu o sono. E Deus quer que nessa manhã você se acalme. Porque ele vai trazer algo que refresque. Ele considerou os dias da antiguidade como os dias presentes. Mais ou menos assim, eu já passei por isso alguns anos atrás. E novamente eu estou passando pelo mesmo problema. Mas aí o salmista entende no verso 6. À noite, ele traz um cântico. Ele traz a memória. Aquele cântico que você sempre cantava quando se sentia abatido. E o Espírito Santo quer trazer à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Lembra daquele louvor que você cantava, mesmo nos dias de angústia? Lembra daquele louvor que você cantava, mesmo que as lágrimas descessem dos seus olhos? É isso que o Espírito Santo de Deus está falando. Canta um cântico nessa manhã. Traz a memória. Deus não esqueceu de você. Apenas Ele está esperando que você se derrame na presença dEle. Que você entoie um cântico em forma de gratidão e derrame diante do Senhor. Porque as misericórdias do Pai, elas são grandes. Elas se estendem dia após dia. E ele buscava o Senhor, diz, olha, clamei a Deus com a minha voz. E o que eu percebo nos dias de hoje, que os crentes atuais estão passando por uma crise espiritual muito grande. Quando eles estão em aflição, quando estão em luta,
eles não conseguem orar e quer que todos orem por ele. Mas o salmista está dizendo, eu clamei a Deus com a minha voz. Eu levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando para você? Eu quero ouvir de você a sua voz. Eu quero que você fale comigo. Não espere que só os outros orem por você. Eu estou esperando você falar comigo. Eu quero ouvir da sua boca. Eu quero ouvir dos seus lábios a sua oração. Porque eu estou disposto a me inclinar, ouvir e te responder. Que coisa gloriosa. Os conflitos do salmista têm com seus pesares. Ele teve medo, ele teve conflito. E ele escreve este salmo. E ele registra, ele afirma, eu clamei a Deus. Eu não fiquei esperando que os outros fizessem o que eu tenho que fazer. Eu busquei a Deus. Eu fui falar com Deus. E o interessante é que diz assim, e ele se inclinou para mim. Sabe o que o Espírito Santo está falando com você? Eu estou esperando você falar comigo. Você erguer sua voz e falar comigo. E a hora que assim você fizer, eu estarei pronto para te ouvir. Eu vou inclinar os meus ouvidos. Está aflito? Isso, apóstolo Tiago, ore. Está feliz? Cante. Mas hoje, eu tenho notado que essa geração de hoje, quando fica em aflição, não ora, não consegue orar. E às vezes a sua resposta está na sua voz, no seu clamor. Ele estava agoniado, ele estava aflito, ele estava atribulado, mas ele disse, eu clamei a Deus com a minha voz. Eu não fiquei esperando que os outros orassem por mim. Eu fui falar com ele. Eu me dirigi a ele. E ele se inclinou para mim. Que salmo confortante para nós no dia de hoje. Eu quero deixar essa palavra para reflexão. É a sua voz. Ele ainda diz, eu levantei a minha voz. Eu sei que tem dias que a gente se arrasta. Já chegou tempos da minha vida que eu dobrava os joelhos, eu não conseguia falar quase nada. Só chorava, pedindo a misericórdia de Deus. Às vezes a aflição, a angústia é tão grande que nós não temos força para erguer nossa voz. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe essa palavra nessa manhã. Está dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está em angústia, em aflição, em agonia. Eu quero ouvir dos seus lábios a sua oração. Eu estou te esperando. Ele diz, olha, eu busquei. Quando nós precisamos de algo, a gente vai buscar, não é? Eu fui em busca do Senhor, mesmo no dia de tribulação. Eu falei com ele. A minha aflição é grande, mas enquanto eu falo com ele, ele vai se inclinar para mim, vai ouvir o meu clamor e vai atender a minha oração. Fica aqui essa reflexão. Busque, fale, insista. Missionário, estou sem força, na pouca força. Deus disse para a igreja, o apóstolo João disse, Deus falou com o apóstolo João para a igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Não negue, clame, erga a sua voz essa manhã. O Pai está te esperando. O Pai está esperando ouvir a sua voz. E a hora que você erguer a sua voz e falar com ele, ele vai se inclinar aos seus ouvidos e vai trazer uma resposta favorável à sua vida. Amém? Eu quero orar por ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que vão ouvir esta palavra, que vão refletir no que Deus falou, e que teu Espírito Santo complete a obra na vida de cada um, e dê renovo, dê força, dê graça, dê ânimo a esse irmão e essa irmã que precisa receber do Senhor uma vitória. Traz, Senhor, o teu Espírito Santo, despertamento, desejo de te buscar, para que possamos viver dias na tua presença e receber força do alto e sermos vitoriosos. É o pedido que eu te faço nessa manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Medite, clamei a ele. E ele se inclinou para mim. Eu falei com ele. Ele está te esperando. Não demore, vai falar com ele. Está dizendo assim, filha, filho, eu estou te esperando você para falar comigo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.